meu nome é Júlia, esse aqui é o Júlia de Letras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é pra você que tá começando a querer ler fantasia, mas ainda não sabe por onde começar, tá meio perdido, não sabe se o que você vai pegar vai ser um livro que vai ser bem aproveitado pra você. E eu tô aqui hoje pra trazer algumas indicações pra você de livros que são curtos, que tem uma escrita muito boa, muito fluida e que vai te ajudar a entrar nesse universo. A maioria deles são romantasia, então se você gosta de romance, é meio que um bônus aí pra você, mas enfim, antes da gente começar, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para que você saiba quando tiver vídeo novo. Também me siga nas redes sociais, @judeletras em todas elas. E por falar em redes sociais, se você está vendo esse vídeo, pega seu celular, abre o Instagram, tira uma foto e faz um story se você está vendo esse vídeo, me marca, que eu vou ficar muito feliz de ver que você tá me vendo. E também deixa um comentário aqui embaixo quando você terminar de assistir o vídeo, se você gostou, se fez sentido, se você já deu algum desses livros que eu vou citar, pra gente conversar um pouquinho aqui nos comentários, beleza? Agora vamos pro vídeo. Antes da gente começar de fato, tá tendo uma obra aqui na rua de casa. E aí talvez vocês ouçam um pouquinho de barulho de caminhão, de coisa de obra, mas enfim, detalhes. Eu trouxe indicação aqui pra vocês de 5 livros que eu gosto muito e que me ajudaram muito a entrar nesse mundo da fantasia, e por isso que eu acho que são bons livros pra isso. Como eu já falei, as escritas deles são muito boas, você não vai ficar agarrado e, enfim, vamos começar. O primeiro deles é Sombriossos, provavelmente você já ouviu falar, porque ele foi adaptado pra uma série na Netflix. Mas Sombriossos vai contar a história da Alina. Ela é uma cartógrafa e ela vive num mundo que tem pessoas com poderes especiais que estão ligados aos elementos da natureza. Então ar, terra, fogo e água. E aí esse pessoal é chamado de Grisha. Eles são meio que especiais e eles vivem num canto separado do reino. E eles vivem ali a vida deles tranquilo. E nesse mesmo reino tem um pedaço de terra que ninguém consegue viver ali porque tem tipo uma imensa parede com quilômetros de extensão. E dentro dessa parede existem milhares de criaturas sombrias que querem te matar. E os Grishas, eles tentam achar um jeito de acabar com aquilo, mas ninguém consegue. E é assim, uma coisa gigantesca. E aí isso fica no mar seco. E às vezes pra você chegar em outra parte desse território, você precisa passar dentro dessa coisa escura, que o pessoal chama de dobra. Então você precisa passar por dentro da dobra pra poder chegar a outro lugar. E aí as pessoas contam muitas histórias, os barulhos que elas escutam e tudo mais. Beleza, voltando pra Alina. A Alina é uma cartógrafa ali do exército, e aí ela é super apaixonada por um colega dela que cresceu junto com ela, que é o Melly, e ele não dá muita bola pra ele e tudo mais, mas eles são amiguinhos assim, tá. E aí eles estão juntos ali no mesmo parque, passando pela dobra, até que o Melly é gravemente ferido porque eles são atacados por essas criaturas sombrias, e aí ela fica desesperada, porque óbvio que ela ama ele, mas ele, tipo assim, um amigo dela de infância, então ela corre, dá um jeito de tentar salvar, e é nesse momento que ela meio que emana uma luz, e antes ela achava que ela era só mais uma pessoa comum, que não tinha nada a oferecer, e ela descobre que ela tem um poder especial. Por conta disso, ela é enviada ao palácio, que é onde está todos os Grishas, e o representante deles, meio que o chefe deles, que é o Darkwing. E aí ela vai começar a jornada de descobrir que poder é esse que tem, que é um poder muito diferente de todos os outros. Ela tem um poder de luz, e tentar entender como que isso funciona, de onde que veio, por que ela, uma pessoa normal, sabe, órfã, tem esse poder e como que ela vai poder usar pra isso. E, obviamente, a gente vai ter ali muitos acontecimentos que vão fazer, assim, coisas muito doidas e resultar em 3 livros. Eu li esse livro em inglês e eu estou indicando ele aqui porque, mesmo eu tendo lido em inglês, foi o primeiro livro em inglês que eu li na minha vida, foi uma leitura fácil. Eu opto, sempre que eu posso, por não ler fantasias em inglês, porque eu acho que é muito mais complexo você ler uma fantasia em um outro idioma que você não tem tanto contato, sabe? Tipo, eu falo inglês e tal, eu entendo bem, mas não tá no meu dia a dia, é muito mais fácil ler em português. E mesmo assim, foi um livro, assim, super de boa de ler em inglês. É uma escrita ok, não é, tipo assim, extremamente fluida. Você vai começar na primeira parte, quando você perceber, você já vai ter terminado o livro. Não é assim, é algo que vai se construindo devagar. E aí é uma trilogia, e eu trouxe justamente pra ser uma trilogia. Todos os livros aqui, eles têm continuações, porque, na minha opinião, se você for entrando nesse mundo através dessas séries, você já vai ter lido, tipo assim, se você ler 3 séries, você vai ter lido, sei lá, pelo menos 9, 10 livros. E aí você já vai estar mais habituado com essa construção fantástica, com as coisas que costumam acontecer, com os elementos que são comuns entre esses livros, e aí você vai conseguir pegar qualquer outro livro com um pouco mais de facilidade. Então esse é o motivo. Quando eu li, eu dei 3 estrelas, eu não achei grandes coisas, não achei, tipo assim, nossa, isso aqui é a maior invenção fantástica do mundo. Mas é um livro muito bom, te deixa curiosa pra saber o que vai acontecer nos próximos livros. Tem personagens que você se apaixona e depois você tem
uma coisa assim com esse personagem, tem personagem que você odeia e você não consegue gostar de forma alguma. Eu não diria que esse livro é uma romantasia, apesar da Lina ter um interesse amoroso no Melly, mas não tem coisas assim de romance, sabe, mesmo. É mais ela nutrindo os sentimentos dela, que ela como uma pessoa normal. Eu acho que é um bom ponto de partida pra entrar nesse mundinho de fantasia. O segundo livro dessa lista é O Príncipe Cruel, da trilogia O Povo do Ar, que já tá completamente publicada aqui no Brasil. E essa história vai contar a história da Jud e da Taryn. Elas são irmãs gêmeas e elas são humanas vivendo no mundo mágico dos feéricos. Elas foram levadas pra lá pelo pai delas, que é feérico, quando eram bem novinhas. Então o pai dela foi lá no mundo mortal dos humanos, falou: vocês vão vir comigo. E elas tiveram que ir por motivos que vocês vão entender conforme vocês foram lendo os livros. E elas têm um irmãozinho mais novo, que é o Oa. E aí eles vivem ali tudo bem com a madrasta delas e a vida é tudo bem, na medida do possível. Porque os feéricos deste ambiente aqui, dessa história, eles gostam de fazer coisas perversas com os humanos, meio que querem fazer eles de bobos e brincar com eles, com brincadeiras horrendas. Então elas não são muito bem vistas ali, elas precisam se esforçar trocentas vezes mais pra parecer normais naquele mundo do que outras pessoas, do que outras criaturas, na verdade. E aí a Jud, ela tem uma coisa dentro dela de que ela quer agradar muito o pai dela. O pai dela é um general, então tipo assim, ele entende muito dessas coisas de batalha, de lutar, de manuseio de espada, todo tipo de coisa, e ela quer dar muito orgulho pra ele, sabe? E aí ela decide que ela vai entrar numa competição pra ser cavaleira e tal. Beleza, até aí tudo bem, então pra provar o valor dela. E nesse mundinho tem a realeza, que tem trocentas pessoas, mas a pessoa que você precisa conhecer assim de cara é o Cardan. E ela, a Jud e o Cardan não se dão bem, nem um pouco bem, eles não se bicam. E ela, tipo assim, nutre um ódio mortal por ele. Se ela pudesse matar ele, ela mataria, assim, com toda certeza. E a recíproca é verdadeira. Ele também detesta ela. Então eles vivem, tipo assim, num pé de guerra gigante. Ele é o tempo todo tentando fazer ela cair nos encantos feéricos, pra ele fazer o que ele bem entender dela, sabe? E ela, com as proteções dela, tem até uma cena que ele chuta terra na comida dela. E eles vivem nesse pezinho de guerra, e aí a história vai desenrolando em cima disso, até que um acontecimento muito trágico acontece, e aí eles vão ter meio que se unir pra resolver as coisas. É meio que isso. Quando eu li O Príncipe Cruel, eu amei. Tipo assim, pra mim foi uma genialidade incrível da Holly Black fazer esse mundo. Porque até então eu já tinha lido livros com outros feéricos, mas com feéricos bonzinhos, sabe? Que tipo assim, é só o jeitinho dele, assim, tal. Mas aqui o pessoal realmente é muito mal. São pessoas de coração muito ruins, se é que elas têm coração. E eu gostei dessa perspectiva que a autora resolveu trazer do folclore feérico. E eu gostei muito desse livro. Pra mim, a Judy é uma personagem, assim, incrível. Eu gosto demais dela. Adoro ver o crescimento dela nessa trilogia, nesses 3 livros, e ver quem que ela se torna no último livro. Pra mim, assim, sem palavras. E é um livro que eu indico muito pra você que se interessa um pouco por esse mundinho dos feéricos e tal. Eu acho que é um livro muito bom pra começar nesse universo. É uma romantasia, mas nesse primeiro livro não vamos ter muito romance, sabe? Vai ter um namoriquinho ali, aqui, com um certo personagem, mas assim, coisa basiquinha, pouca coisa. As coisas vão começar a ter mais um tom de romance lá pelo final do segundo livro, do terceiro livro. Aí é que a gente vai acompanhar a Jud nessa terrível vida dela, no mundo que não quer ela, e ela tentando a todo tempo se encaixar ali, mesmo sabendo que ela não encaixa, que não faz sentido ela estar ali, e o tempo todo tentando provar seu valor. Não é porque ela tenta provar que ela é boa que significa que ela é medíocre. Ela é muito boa, mas as pessoas não veem isso nela porque ela é humana. Enfim, 5 estrelas favoritados, super recomendo esse livro, e vamos pro próximo. O terceiro livro dessa lista é O Castelo Animado, que vai contar a história da Sophie. Ela tem várias irmãs e tal, ela trabalha ali meio que na chapelaria da família, e aí ela vive a vida dela normalmente, como ela tem que viver, porque não tem muito o que fazer, né? E aí aparece uma bruxa lá nessa lojinha, e por N motivos essa bruxa não vai com a cara da Sophie e fala: vou te transformar em uma senhorinha de 90 anos de idade. A Sophie fica: amiga, como assim? Quando ela pensa que ela virou uma senhorinha de 90 anos de idade. E ela fica desesperada porque ela não quer que ninguém veja ela daquela forma. Ela se sente, tipo assim, tenebrosa, horrível, porque ela é uma garota muito nova e do nada ela tá com uma aparência de uma senhora de 90 anos de idade. E ela resolve fugir dali do vilarejo que ela vive, sem contar pra ninguém o que tá acontecendo. Ela foge até que ela encontra uma casa, assim, uma residência. E ela entra ali, tipo assim, eu vou ficar aqui porque é o que tem pra fazer. E aí ela vai vendo que as coisas ali nessa residência são meio que mágicas e tudo mais, até que ela conhece o dono dessa residência, que é o Mago Rowe. E ele tem a má fama de que ele come o coração das donzelas ali daquele povoado. Então assim, logo de cara
cara, ela fica assim, ai meu Deus, eu não tenho paz, simplesmente não há paz na minha vida. E aí ela vai criando uma relação com as coisas desse castelo e tentando descobrir quem que é o Ro de verdade, pra onde que ele vai, o que que ele faz. E nisso tudo ela vai se transformando numa gigantesca velha ranzinza. E aí a gente vai acompanhar as aventuras dela e do Ro nesse universo. E assim, é um livro simples, não tem nada assim extraordinário, não tem grandes reviravoltas, é algo simplesmente simples. Esse livro foi adaptado para filme pelo Estúdio Ghibli lá em 2004. Dizem que é um filme muito gracinho e tudo mais, eu nunca assisti. Mas foi um livro de fantasia que deixa o coração quentinho. Você vai lendo as interações ali, você vai vendo como que a Sophie se sente, como que ela lida com essa coisa de magia, como ela quer se libertar disso. Vai meio que construindo uma outra personalidade ao redor dessa personagem. E é muito legal ver essas construções acontecendo. Quando ela começa a trabalhar junto com o Ro pra descobrir certas coisas, é muito interessante como a relação deles vai se dando. E assim, o final desse livro é muito amorzinho. Eu chorei de felicidade com o final desse livro, entendeu? E assim, é uma fantasia muito leve, fácil de ler. A escrita é muito gostosa, muito fluida. Quando você percebeu, você já leu assim 40% desse livro. Esse é o tipo de livro que vocês têm que ler pra entender o que eu tô falando, o que eu tô sentindo só de lembrar a história desse livro. Não tem muito o que falar, sabe? É isso, essa é a história. Enfim, leiam. A quarta indicação também pra você que quer conhecer um pouco mais do mundo feérico é Cortes de Espinhos e Rosas, que você já com certeza ouviu falar. Não existe a possibilidade de você nunca ter ouvido nada sobre esse livro, porque é tipo assim, super hypado. E a gente vai conhecer a Fairy aqui. Ela é a mais nova de 3 irmãs, então ela tem a Nesta e a Elaine. Nunca sei como é que fala o nome dessa menina. E elas vivem ali com um pai que é meio incapacitado, ele não consegue mais trabalhar porque ele tem um problema. E aí, eles eram muito ricos antes, mas assim, o pai dela perdeu tudo e eles vivem, tipo assim, em condições muito ruins nesse vilarejo. E aí, ela é responsável por fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, ela que busca comida, ela que dá um jeito de comprar as coisas que estão faltando. E aí, ela meio que virou a provedora da casa. E ela é, tipo assim, muito nova, ela tem 17, 18 anos, se eu não me engano. E aí, num belo dia, que tá assim, uma tempestade de neve, não tem nada pra comer, ela pega o arco e a flecha dela e fala: vamos lá, bora pra mais um dia. E aí, ela tá lá tentando caçar alguma coisa, um cervo pra ela levar pra casa, ou pra ela vender e conseguir algumas moedas e comprar outro tipo de comida. E ela vê um grandíssimo lobo, gigantesco, e é a única coisa que ela consegue pensar: meu Deus, isso aqui vai alimentar minha família por meses, isso aqui vai me dar tanto dinheiro que eu posso fazer tal e tal coisa com a pele desse animal. Ela fica assim, maluca. Ela fica tipo assim, eu preciso desse lobo. E ela pega a flechinha dela, atira, consegue o lobo, leva pra casa, consegue dinheiro, alimenta a família, todo mundo fica muito feliz, super empolgado. Até que tudo isso, toda essa felicidade é interrompida porque chega um outro lobo lá e fala que ela matou o amigo dele. E em troca da vida do amigo dele, ela tem que morrer também, porque uma morte por outra morte. E aí, o pai da menina fica desesperado, fala: não, pelo amor de Deus, não faz isso com a minha menina, não sei o que. As irmãs dela ficam tipo assim: ai meu Deus, e agora, o que a gente vai fazer? E aí eles chegam no meio que num acordo de que, ok, ela não vai morrer, mas ela vai precisar ir embora com esse lobo. Esse mundo funciona da seguinte forma: tem as terras mortais, que fica meio que na parte de baixo do mapa, tem uma muralha gigantesca e tem o reino dos feéricos. Essa muralha foi construída para que os feéricos ou os mortais não atravessem um pro mundo do outro. Porque a mesma coisa ali de Prince Cruel, os feéricos tendem a enfeitiçar os mortais, fazer eles trabalharem para eles meio que como escravos, e os humanos vão para lá em busca de uma vida melhor, etc e tal. Então meio que para impedir essa coisa de acontecer, e no mundo mortal não tem nenhum tipo de magia. E aí é justamente para as terras feéricas que a Fairy vai junto com esse lobo que ela vai descobrir mais pra frente, que é o Tamlin. Ele é meio que o governador do território dele, que é a corte primaveril, e ela vai ficar lá bastante tempo conhecendo um pouco da vida dos feéricos e todo tipo de coisa, enquanto ela é prisioneira do Tamlin. E o que acontece? Quando eu comecei a ler esse livro, eu não tava dando muita bola pra ele não, porque eu acho tipo assim, sabe quando você não tá querendo ler o livro e você vai ler só porque você não tem outra coisa pra ler, tipo, é a sua única opção? Foi o que aconteceu comigo com esse livro. Só que, tipo assim, esse livro me pegou de um jeito que, assim, até hoje eu não sei explicar. A escrita da Sarah é extremamente fluida, você não consegue largar esse livro. E aí as coisas vão acontecendo aqui de uma forma que não vai te entediando, porque vai um acontecimento atrás do outro, e a cada interação que vai acontecendo, você vai descobrindo mais alguma coisa sobre esse reino dos feéricos, e sobre como que tudo isso funciona, se tem outras cortes, quais que são os problemas políticos desse lugar, e você vai ali vendo as coisas acontecerem. Então é uma série de trocentos livros, são
esse... quatro... São 4 livros já publicados e um meio que spin-off que é entre o terceiro e o quarto, e tá pra sair um quinto, segundo a autora. E eu acho um ótimo livro pra quem tá querendo começar a ler fantasia ou pra quem tá querendo entrar no universo da Sarah J. Maas, porque entrar por esse livro é muito mais fácil do que você entrar por Trono de Vidro ou por Cidade da Lua Crescente, porque ambos têm uma escrita um pouquinho mais rebuscada, com acontecimentos um pouco mais complexos e com tramas muito mais robustas, sabe? Aqui as coisas são bem mais simples e vão acontecendo de uma maneira muito mais lenta, e não lenta no sentido de ser devagar e chato, mas lenta pra ajudar o leitor a acompanhar as coisas que estão acontecendo, sabe? Então eu acho um ótimo livro pra entrar nesse mundo, e também pra quem quer conhecer algo aí de fantasia com feéricos. E esse aqui é uma romantasia, tem várias cenas ali de romance. A única dica que eu dou pra vocês é: nada é aquilo que realmente parece ser. Descubram. A quinta e última indicação é A Rebelde do Deserto, também uma trilogia, e vai contar a história da Mani, que vive ali no deserto de Mirage. E assim, esse é um lugar que é governado por pessoas normais, por mortais humanos. Só que existem muitas criaturas e mitos que rondam esse local do deserto. E aí a gente vai conhecer a Mani, que vive nesse local. E o que acontece aqui com ela? Ela está sujeita a se casar num casamento forçado e ser submissa eternamente, etc e tal. E ela começa a pensar em jeitos de fugir daquele lugar. E uma das opções dela é ir até um local à noite, onde tá tendo uma competição de tiro. E assim, ela é ótima de atirar, sabe? Ela aprendeu quando criança e ela cresceu sabendo atirar excelentissimamente bem. Não sei se existe esse adjetivo, mas enfim. E aí ela se veste como homem, porque tecnicamente mulheres não podem atirar nesse universo. Mulheres não podem nada aqui. E aí ela vai pra lá pra tentar ganhar essa competição, conseguir o dinheiro e vazar dali, ir pra um lugar que ela acha que a vida dela vai ser muito melhor. E aí, beleza, lá nessa competição ela não fala muito, né? Ela tenta ao máximo se passar como menino. E chega no final dessa competição, tá ela, a pessoa que sempre ganha, e um forasteiro. Que aí acontece uma confusão, tipo assim, gigante, e ela e esse forasteiro conseguem fugir. Só que a partir daí, eles passam a ser procurados pelo exército do sultão, porque esse forasteiro, na verdade, é um rebelde que tá se revoltando contra o governo desse lugar. O sultão, ele tem, assim, trocentos filhos e tal, ele fez uma competição, e aí um dos filhos dele se revoltou contra o pai e falou: olha só, não tá dando mais aí você, eu vou fazer meu próprio reino, vou te tirar daí. E aí o pai dele falou: mas é nunca que você vai me tirar daqui. E eles brigaram, e aí o príncipe tá apontando o próprio exército dele, que são esses rebeldes. E aí o pai dele caça todo mundo dessa movimentação pra que o filho dele não tenha êxito na jornada dele. Casos de família, muita treta aqui. Acaba que a mãe foge com esse menino no meio de outra confusão, porque aqui, meu filho, é uma confusão atrás da outra, entendeu? No meio da treta ela vai lá e foge. E aí ela vai descobrindo que o deserto, que ela achava que ela conhecia com a palma da mão dela, que tava dentro dela e fazia parte dela, ela não conhecia bosta nenhuma, que é uma coisa muito mais complexa do que ela pensava. E ela vai ter que enfrentar os dilemas do deserto, estar exposta às criaturas mágicas e descobrir que as pessoas não são realmente quem elas falam que são. E quando ela percebe o objetivo dela, que era só fugir, ela tem ouvido uma trama, tipo assim, gigantesca, e ela vai se envolvendo cada vez mais, e talvez ela pense que ela pode ajudar a libertar o povo dela da situação que eles vivem, que não é lá muito boa, como vocês já devem ter percebido. Essa é a sinopse. Então, esse livro eu li no final de 2023. Eu gostei bastante, era um livro que eu tava enrolando há eras pra ler. E eu gostei muito de ler essa história, gostei muito de conhecer a Mani. Ela é uma menina bem jovem e tal. Gosto de como as coisas foram construídas aqui, é um livro bem leve, não é inovador e revolucionário, tem muitas coisas de outras fantasias que acabam estando aqui, querendo ou não. Também não é a melhor fantasia que eu já li sobre a cultura do Oriente Médio, mas eu acho que ela entrega o que ela promete na medida do possível. É uma escrita muito fluida, é muito fácil de ler, é um livro bem curto, então quando você se dá conta, você já terminou de ler. E é interessante ver como as coisas vão sucedendo aqui, sabe? De todos esses livros que eu falei, eu acho que pra você realmente, tipo assim, você nunca leu nada de fantasia, pra você começar nesse mundo, eu sugiro você começar ou por Corte ou por A Rebelde do Deserto, porque acho que vai ser uma introdução melhor, tá? Sombriossos, Príncipe Cruel e A Rebelde do Deserto tem classificação indicativa mais ou menos mais 14. Príncipe Cruel eu colocaria em mais 16, porque tem algumas cenas um pouco mais violentas, e talvez uma pessoa de 14 anos não esteja preparada pra ler isso. Eu colocaria em mais 16. Cor de Espinhos e Rosas também é mais 16 anos. E o Castelo Animado, eu entendo que é uma indicação livre, porque não tem nada, tipo assim, de nada. É um
uma história gostosa de ler para aquecer o coração. Então, tenha cuidado na hora de ler, não pegue livros de fantasia ou qualquer outro gênero de livro que a classificação indicativa não seja pra você. Também não se force a ler aquilo que você não quer ler, tipo assim, o que você realmente quer ler, tá? Parece bobo esse conselho, mas assim, a gente que tá há mais tempo nesse mundo, a gente acaba lendo cada coisa só por hype, porque alguém falou pra gente ler, porque alguém falou que é muito ruim, a gente quer ir lá e ler e ver se realmente é muito ruim, sabe? E esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Se vocês lerem algum desses livros, depois volta aqui e me conta. E eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Não deixe de comentar, curtir e todas as coisas que vocês já estão acostumados que eu fale. E é isso. Beijo pra vocês e até a próxima.